É isso aí. E a Henri vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. A presença dos ciúmes. No teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúmes jamais será o sal do tempero do amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação de ciúmes. Quando eles se introduzem na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em Deus. Se a pessoa amada não te corresponder, a expectativa segue adiante, porque o prejuízo é dela. Jesus nos fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Antes de amar o próximo, a gente precisa se amar. Aí sim a gente pode amar o próximo como a gente se ama. Joana nos diz que o ciúmes ele vem de causas interiores, que são a insegurança, né, a baixa autoestima e o orgulho muito grande, né? E o ciúmes é um alerta, né? Que as coisas não estão indo bem. E a terapia para o ciúmes, ela passa pelo autoconhecimento, e você colocar o autocontrole. Quando você perceber que você está começando a sentir, você precisa buscar entender por que eu estou sentindo esses ciúmes, né? E buscar esse autoconhecimento. E fica essa dica, né? Que a gente tem mania de falar assim, o ciúmes é o tempero. Não, talvez seja um pouco de esse desconforto, de desequilíbrio. E o que a gente tem que buscar com isso? Boa palestra a todos. Jesus, nosso mestre amorável, que nos acolhe nos braços na noite de hoje, nos serenando o coração, trazendo o despertar em nossas consciências. Pedimos a Ti, a veneranda, amorosa Joana de Ângeles, que envolva com a sua inspiração e o seu carinho o nosso amigo querido Marcelo Uchoa nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Tá aberto aqui? Tá ligado. Jana, tá aberto aqui? Foi? Boa noite, muita paz a todos. São as coisas espetadas na tomada, né? Bom, na noite de hoje, nós vamos buscar produzir algumas reflexões em cima de um tema que a Iraci preparou para que nós conversássemos. E, basicamente, eles estão registrados no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é bem relevante, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Mas nós gostaríamos de, na noite de hoje, buscar essas reflexões, estabelecendo, ao que nos parece, conceitos para que efetivamente entendamos essa premissa. Tudo bem? Elas estão nas anotações de Mateus, capítulo 7, e o desdobramento dessas anotações de Mateus, elas evocam de nós alguns conceitos, e esses conceitos a gente gostaria de, sem nenhuma pretensão, trazer para explorarmos melhor essas reflexões, a fim de que não busquemos essas citações visitando o campo comum, tá certo? Trazendo algum colorido. Bom, já de início, uma vez o Divaldo disse que os livros, né, quando eles estão muito fininhos, assim, porque não usa, né, os meus já estão em estado de decomposição, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Mas
logo no início do Livro dos Espíritos, Kardec estabelece uma pergunta, é a pergunta de número 13, na qual a gente extrai dali os atributos da divindade. Quer dizer, para buscar o entendimento dessa relação assim, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Como é que é essa mecânica? Para que entendamos essa mecânica, durante o estudo, a gente percebeu a necessidade de evocar conceitos da própria divindade para que estabeleçamos, então, essas relações. A primeira delas são os atributos da divindade, os atributos de Deus. Então, a pergunta 13 diz assim, na tradução de Guilhom Ribeiro, do francês para a língua portuguesa. Quando dissemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, ele deve ter plagiado a Apple com essa coisa do i, né? Porque tem iPad, iPhone, então Deus é imutável, imaterial, mas tudo bem. Isso no século XIX. Único, onipotente, soberanamente, de modo soberano, né? Um advérbio de modo. Justo e bom. Temos ideia completa de seus atributos, isto é, das qualidades de Deus. A resposta das entidades venerandas para Kardec, portanto, para nós. Do vosso ponto de vista, isto é, do nosso, né? Sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, às quais vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Numa certa oportunidade, num congresso, eu observava o nosso companheiro Haroldo Dutra Dias versando sobre a ideia de Deus. E ele estabeleceu alguns colóquios assim, muito significativos. E um deles, que me chamou muita atenção, é a necessidade que muitos de nós sentimos de pontuar Deus. Isto é, buscar o seu entendimento através de métodos científicos. Então, existem outros que se dizem, né, notadamente ateus, é o que eu chamo de ateu graças a Deus, né? Ele é ateu até acontecer alguma coisa. Quando acontece alguma coisa, aí ele, graças a Deus, ele buscou essa ou aquela religião. Ele, graças a Deus, ele fez uma oração. Ele, graças a Deus, ele buscou um parente que deu a ele esse ou aquele caminho. Então, é o ateu graças a Deus. Mas a pessoa que nega a Deus, ela nega numa inclinação de ignorância, isto é, de desconhecimento. Agora, a outra que busca explicar Deus, a nós nos parece uma arrogância. Porque, vejamos só, hoje no trabalho a gente falava sobre esse assunto. Quando eu estudei, a matéria se apresentava, os professores da escola apresentavam a matéria para a gente em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Aí, lendo alguns papers de ciências atuais, a matéria já tá saindo do seu 5º para o seu 6º estado, né? O 4º estado da matéria é o estado de plasma, que é alguma coisa que se apresenta, que também não é estado sólido, também não é estado líquido e também não é estado gasoso. E um indiano lá chamado Bose juntou com Einstein e criou um composto de Bose-Einstein, que é o 5º estado da matéria, que eu li até esse paper algumas vezes, em inglês ficou muito confuso, busquei a tradução ficou mais confusa ainda, e eu não faço a menor ideia do que é que isso signifique, né? Mas, quando a gente observa o nosso sistema solar, se nós fôssemos capazes de juntar todos os planetas do nosso sistema solar, nós teríamos menos de 2% do volume total da massa do sistema solar. Só o Sol, sozinho, ele representa mais de 98% do volume de massa do nosso sistema. E ele faz uma brincadeira, né, que é uma brincadeira gravitacional. Para quem não fugiu das aulas de ciências na escola, né, matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Abstração fórmula à parte, o Sol sente saudade da Terra, vem para perto de mim.
Aí quando chega pertinho, agora vai passear um pouquinho. Aí quando ele está distante, volta para cá, que você está sob a minha égide, sob o meu controle. E é essa ação gravitacional que mantém esses astros girando em torno dessa estrela, que é uma grande bola de hélio de fusão incandescente. Isso forma um sistema. Nós temos vários sistemas formando uma constelação. Na verdade, dezenas de centenas. E dezenas de centenas delas, mapeadas pelo telescópio Hubble, a gente tem aproximadamente aí mapeado algo em torno de 200 milhões de estrelas. Astros que possuem luz própria. Isso é uma galáxia, mas mapeado mais de 200 bilhões delas, na qual Einstein teve a ousadia de nos confundir, dizendo que isto é um universo, porque existem milhares de universos no universo. Então, dada essa dimensão, e isso é uma obra de Deus. Obra. Quando nós olhamos a criação, não estamos olhando o Criador. Estamos observando, tendo laivos de percepção, sobre a inteligência por sobre a qual foi capaz de construir esses mecanismos perfeitos. Se tivéssemos a capacidade de viajar a 300 mil quilômetros por segundo e esbarrar no nosso vizinho ali a 40 mil anos-luz, encontraríamos as mesmas propriedades, as mesmas leis fundamentais da física. Isto é, as mesmas forças. Força nuclear fraca, força nuclear forte, força eletromagnética e força gravitacional. De maneira que as leis de Deus funcionam em todo o universo. Esse é o Criador. E Kardec, buscando trazer para nós pródromos dessa inteligência, estabelece nessa pergunta algumas questões para o nosso exame pessoal. A primeira delas diz os espíritos, dizem eles, Deus é eterno. Nós não temos definitivamente cognição para imaginar o que é que significa isso. Porque a gente consegue conceber alguma coisa que começa e não termina nunca, mas teve um começo. Com muita dificuldade para muitos de nós, né, com muita abstração, mas a gente até consegue imaginar alguma coisa que teve início e nunca terá mais fim. Somos nós, espíritos imortais. Eu digo para o meu filho que nós somos Wolverines, para ele entender melhor, né? Wolverine. Então, o que, na verdade, se machuca é o corpo que se regenera. E quando ele fica muito ruim, a gente pega outro emprestado, tá certo? Mas nós não morremos. O espírito do iPod, ele é imaterial, tá certo? O espírito, a essência. O corpo do espírito, não, mas isso é uma outra palestra. Mas o espírito, a essência, quantas vidas nós temos? Uma. Encarnação, a gente tem um monte. Então aí até dá para entender, mas algo que não teve começo e não terá fim, quando Deus começou a criar o universo, isso não existe. Deus sempre criou desde o início, e desde o início ele sempre criou. Então vamos imaginar o universo enorme, mas o universo não tem fim. Imaginar alguma coisa que não tem começo e não tem fim é demais para a nossa capacidade cognitiva. E começa a evocar já esse primeiro atributo de Deus, o que é eterno. Porque Deus não teve um princípio. Porque se Deus tivesse um princípio, então tudo bem. Se ele teve um princípio antes dele, o que é que teve? Não teve nada? Como nada não existe, então Deus há de existir por toda a eternidade. Mas esse é um conceito que no nosso processo de construção de conhecimento, ele, como dizia o meu colega de trabalho, mas ficar pensando nessas coisas, a gente fica meio perturbado, né? Acho que tem como mudar de assunto, não? Porque a gente está falando na hora do almoço, né? Nossa, mas isso é demais na minha cabeça. O outro é que Deus é imutável. Imutável. Deus não muda. Isso significa dizer o seguinte, Deus perdoa? Não. Não, Deus não perdoa. Quem perdoa somos nós. Deus ama. Melhor definição de Deus foi a de João. Deus é amor. Deus ama incondicionalmente.
Mas as nossas características antropomórficas, de forma humana, nós acabamos imprimindo um conceito de Deus que é um conceito material. Então, quando a gente olha no livro de Gênesis que nós fomos construídos à imagem e semelhança de Deus, não é a imagem antropomórfica. É porque se Deus é Wolverine, nós somos filhos do Wolverine, porque nós somos imortais. Essa é a imagem e semelhança, não é a da forma humana. Mas a nossa análise precipitada faz com que a gente descasque a banana, jogue a banana fora e come a casca. Isto é, a gente se pega à letra e não ao conteúdo, à mensagem que vai por detrás daquele ensinamento. Então Deus é imutável, ele não muda. Se nós fizermos algo de errado, Deus nos ama. Se nós acertarmos, Deus continua nos amando. Então, quando nós oramos a Deus, solicitando a Ele essa ou aquela questão, isso não nos faz pensar que Deus muda de ideia. Ah, como Ele pediu, agora eu vou atender. Então, Ele não é imutável. Raciocinar nesse atributo da divindade já é, como filhos de Deus, como herdeiros desse Criador maior, já é começar a entender o protocolo de comunicação com Ele. Então, o que eu peço? Eu peço segundo as minhas necessidades? Nem sempre. Porque como criança espiritual, minha avó, quando eu era criança, me dava óleo de fígado de bacalhau. É ruim demais. Mas era bom, dizer minha avó. Depois eu fui entender. Mas é ruim demais. Mas era bom para a saúde. Então nós, como crianças espirituais que somos, a gente não consegue amealhar o real valor das experiências. Porque a nossa relação é uma relação com um Deus que muda de ideia, com um Deus que fica nervoso. Ah, Deus deve estar chateado comigo. Algumas, muitas citações são metafóricas, vá lá. Mas, via de regra, no nosso inconsciente, a gente fica achando que Deus muda de opinião. Que Deus agora é bonzinho comigo. Olha, perceba aqui que eu estou dando uma bolsa de alimentos, põe meu nome aí, né? Depois que André Luiz inventou esse negócio de bônus hora, todo mundo virou contador no mundo espiritual, porque barganha com Deus, né? E aí Deus fica contente, Deus fica triste, Deus chora. Deus não chora. Deus não fica contente, Deus não fica triste, Deus ama, porque Ele é imutável. Então, os nossos pedidos a Deus, quando o fizermos, precisamos evocar esses conceitos da divindade. Que por mais estejamos pedindo, nessa relação entre a criatura e o Criador, entre o Filho e o Pai, o que a gente solicita para Deus é que Ele abra em nós um fulcro moral, a fim de que os seus desígnios possam ser por nós percebidos, e não que a gente receba aquilo que a gente acha que precisa. É muito diferente. É um movimento de solicitar maturidade espiritual, para entender que a vida não é carro, casa, sexo, comida, porque as coisas servem para nos coisificar. Mas as relações com o outro estabelecem os valores morais que esses sim buscamos empreender em nós. Então entender que Deus é imutável é o pródromo da nossa reunião da noite de hoje. A Iraci falou que eu tenho até 10 horas da noite, então está tudo certo. É o pródromo, entender que Deus é imutável. Depois que Ele é único. Único. Não existem outros deuses, vários deuses, muitos deuses, como a gente observa na mitologia grega. Porque senão um seria mais forte que o outro. E aí o poder de Deus estaria então distribuído por muitos deuses. Ele é uno. Ele é o cara, né? É único. Isso significa dizer que quando eu reconheço Deus como único, eu reconheço que tudo posso naquele que me fortalece. Porque Ele é único. Ele conhece todas
as minhas qualidades e todos os meus defeitos. Ele conhece em profundidade e somente Ele, porque Ele é único, conhece. Nem a minha mãe, nem meu pai, nem a minha esposa, os meus familiares, nem muito menos eu mesmo. Porque nós temos uma imagem de nós que nós projetamos. Comentávamos sobre isso numa outra oportunidade aqui, a personalidade que vem do grego persona, uma máscara. Eu represento um personagem que agrada, mas em essência eu não sou aquilo. Isso é gravíssimo, porque o conhecer-se a si mesmo, na 919 de Santo Agostinho, que a gente lê, acha bonito e passa batido, produz desdobramentos muito profundos. Eu preciso perceber que eu não sou tão forte quanto eu acho que sou, que eu não sou tão inteligente quanto eu me imagino ser, que eu não sou tão agradável quanto eu projeto, que a minha realidade é diferente da realidade que eu faço para mim mesmo, mas ele não. Quando eu faço o movimento de abrir a boca da alma, que orar é isso, é abrir a boca da alma. Não importa se você está de olho aberto, se você está de olho fechado, não tem protocolo para fazer prece. Vós que estáis, não adianta nada. Tem que falar com o coração. Não adianta usar palavra bonito. O que precisa ser belo é o sentimento. Esse precisa ser belo. Porque para falar com Deus, não tem, ele conhece. Para que eu vou usar uma estrutura fake para falar com Deus? Vou me maquiar, né, para usar uma palavra que não representa o emocional. Olha, eu estou precisando muito. Olha, não está dando, não. É a forma que eu escolhi para falar com Deus. Porque Ele me conhece. Eu só preciso tocar a campainha dEle. E Ele está à minha disposição. Aí vem um outro atributo. Ele é onipotente. Deus é onipotente. E junto com a onipotência, a onipresença. Tem um personagem de uma história em quadrinhos que é o Mr. Manhattan, né? Ele conseguia ser onipresente. Conseguia estar, né, em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas não conseguia ser onipotente. Deus combina a onipotência com a onipresença. E a onisciência também. Conhece-nos em profundidade. Nos construiu, nos criou. Jesus, como Filho de Deus, que construiu como governador o planeta Terra. Amélia Rodrigues diz que quando ele olhava uma pessoa, ele invadia os escaninhos mais profundos da alma. Era uma ultrassonografia computadorizada. Batia nos olhos e sabia tudo que tinha e o que não tinha. E aí a pessoa... E Jesus perguntava, né, que queres tu? E no caso do cego de Jericó, que eu veja, Senhor. E abria um sulcro moral para que a energia do mestre penetrasse em cima do dínamo, que é a vontade da criatura. Diz-nos Leon Denis que a vontade é a maior potência da alma. Vou repetir. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus é onipotente, é o mais poderoso. E por último, para terminarmos a introdução do nosso estudo, é soberanamente justo e bom. Soberanamente, de modo soberano. É o único que consegue reunir. Quando atribuíram a Jesus a bondade, junto com a maestria, ele, bom mestre, eu sou, mas bom. E aqui, no Livro dos Espíritos, a justiça, ela é combinada, porque existe uma conjunção aditiva, uma partícula e, justo e bom. Porque nós, quiçá, conseguimos ser equânimes, mas justos. Mas Jesus mostrou-nos que o Pai consegue ser ao mesmo tempo
justo e, conjunção aditiva, é uma adição, mais e bom. Ao mesmo tempo, concomitantemente. De maneira que tudo, absolutamente tudo que nos acontece está sob a liderança desse ser criador supremo, que é onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Se alguma coisa acontece comigo, e no capítulo 25 a gente observa isso, Jesus dá um exemplo. Mas se teu filho pede peixe, tu dá uma serpente para ele? Uma naja? Tu vai dar uma naja para ele? Aqui é só um peixinho, vai dar uma najazinha para ele? Se teu filho, ele está com fome, eu recebi um vídeo terrível no WhatsApp de uma menina que eles entregaram dizendo ser um celular novo para a menina, um tablet. Olha, eu até chorei, chorei de verdade, porque eu entrei no emocional da menina. Eu vou contar o que é. Eles entregaram o embrulho, era um tablet, e a menina ficou feliz porque era o tablet. Quando ela abriu, era uma pedra. Olha, a criança chorou com uma decepção, pois é, com uma decepção terrível. Imaginemos a decepção nossa quando a gente pede alguma coisa para Deus e a gente acha que Deus entrega no envelope essa pedra. Será que é isso mesmo? Então Jesus perguntou, se teu filho te pede pão, você dá pedra a ele? E aí, olha o desdobramento da reflexão. Se vós, que sois adúlteros, não dais a seus filhos nada diferente do que estes vos pedem, o que imaginar de Deus, que é eterno, que é imutável, que é imaterial, que é soberanamente justo e bom. Tudo que Deus faz tem a proposta, tem a finalidade, tem o objetivo consagrado de estabelecer para nós, no nosso processo evolutivo, a justiça e a bondade. Isso significa dizer que tudo, absolutamente tudo que se passa na nossa vida é para o nosso soerguimento moral e espiritual. Nada. Não somos coitados, reféns da nossa existência. E aí nós, as mais das vezes, reclamamos das nossas dificuldades como se não precisamos passar por elas. Esse movimento é um movimento de negação de Deus. Porque se eu entendo, eu busco a compreensão de que Deus é soberanamente justo e bom, então nada me acontece sem a permissão, sem a vontade, sem a necessidade. Aquilo tem um propósito. No meu processo evolutivo, eu posso não entender. Isso é uma outra questão, que se der tempo a gente aborda. Isso é uma outra questão. Mas o mecanismo... É até meia-noite, né? Mudou. Né? Bom, é verdade. O horário aqui é imutável. A nossa relação com Deus, por isso que é preciso que entendamos Deus. Porque a nossa dinâmica da vida gira em torno desse entendimento. Se a gente passa batido nesse conceito, todos os outros desdobramentos, eles passam a ser equivocados. E olha, isso está na questão 13. Aliás, Kardec trabalha isso na introdução do Livro dos Espíritos. Mas na questão 13, esses atributos são muito bem definidos. E são esses atributos que norteiam o nosso raciocínio frente a esse pilar que só a doutrina espírita tem. Chama-se reencarnação. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em que se funda o dogma? A palavra dogma aparece como verdade incontestável, pedra angular. Em que se funda o dogma da reencarnação? Sabe qual foi a resposta? Na justiça e na bondade de Deus. Porque não existe nenhum outro mecanismo aonde consigamos entender justiça e bondade senão através da reencarnação. Então, entender reencarnação, agora eu vou entender a minha encarnação. Como é que eu
vou lidando com ela. Nós separamos aqui algumas questões. A primeira delas está no capítulo 5, item 26, do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz algumas anotações sobre esse tema. Provas voluntárias. Quem quiser anotar, capítulo 5, recomendo a leitura em casa. O verdadeiro silício. Esse silício seria um sacrifício, né? Era uma corda que usava, as pessoas também faziam autoflagelação com aquela corda. Mas isso não vai dar tempo, é outro estudo. Perguntai se é ilícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. Os espíritos são bem assim, são bem divertidos em alguns aspectos, né? É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Ele usou uma técnica chamada maiêutica, né? Eu respondo uma pergunta com uma outra pergunta, tá certo? Então foram isso que eles fizeram. Kardec perguntou, é lícito a um homem abrandar suas próprias faltas? Aí eles, essa sua pergunta equivale a uma outra. É lícito a uma pessoa que está se afogando buscar de cuidar, salvar-se? Né? É uma pergunta. Aquele a quem o espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por finalidade, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, no nosso processo evolutivo, as provas servem como instrumento. É uma tabuada, eu vou aprender a decorar a tabuada. Eu entendi até que a multiplicação é uma sucessão de somas, mas eu preciso ter de memória. E eu vou decorar a tabuada. Eu tinha uma professora, a Ide é o nome dela. Fazia eu ficar escrevendo aquilo no quadro direto, eu não aguentava mais. Quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que tinham alunos do curso de engenharia que não sabiam fazer cálculo com número fracionário. Mas, na verdade, a base, a gente costuma dizer assim, isso é básico. É porque a base é o fundamento. Se você não conhece o fundamento, você não desdobra ele. Então a gente diz assim, vou dar um exemplo aqui em português, que eu sei que tem gente que gosta de português, eu sou meio assanhado com português. A gente diz assim, o que é um advérbio? Um advérbio é uma palavra invariável, que não sofre variação, que modifica o adjetivo, o verbo e, portanto, o próprio advérbio. Você não entendi nada. Porque vamos devagar. É uma palavra invariável. Acho que eu sei o que é invariável. Que modifica o adjetivo. Adjetivo é aquele negócio de qualidade, né? Acho que é isso, né? O verbo. Tudo que termina com R, amar, sorrir, correr. Aí um professor escreveu assim, o amar faz bem. Deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Aí, e o próprio advérbio. Então, se eu já não entendi aqui, quer dizer, eu não entendo mais nada. Porque eu não conheço classe de palavras. Eu não sei olhar uma palavra, eu não sei se aquela palavra naquele contexto, se aquilo ali é um verbo, se é um substantivo, eu não sei se uma palavra está entre vírgulas, se aquilo é um aposto, não sei o que é aposto, não sei nada. Então, né? Aí, e o que é muito importante nesse aspecto, muito importante, por isso que ser espírita é estudar espiritismo, cria em nós uma condição para examinarmos outras questões na vida. Quando eu fazia a discursiva de química do vestibular, e eu acho que eu ainda lembro disso, caiu uma questão assim, muito interessante. O hidrogênio, ele é combustível. O hidrogênio pega fogo. Né? Quem vê aquele caminhão assim, né, hidrogênio inflamável. Então você espreme o gás, ele liquefaz. Tá lá, preso lá, mas pega fogo. E o oxigênio é comburente. Quem já não fez churrasco e abanou ali, né? Para poder aumentar a brasa, né? Então o oxigênio, além de outros gases inertes que você está empurrando ali, mas para não complicar a vida, você aumenta ali o flambado do churrasco. Bom, se o oxigênio é comburente e o hidrogênio é combustível, por que a água não pega fogo? A resposta está no livro de Gênesis, que parece uma brincadeira. Na doutrina espírita.
Kardec escreveu lá, os elementos químicos, quando se combinam, perdem as suas propriedades originais. Então, o hidrogênio, quando fica braços dados, né, com 2 átomos de oxigênio, e o que acontece com eles? Eles perdem as suas propriedades originais. Mas na hora que a gente estuda, nós ampliamos as nossas percepções. Porque é impressionante como a criatura ignorante tem certeza de tudo. A ignorância tem certeza de tudo. Agora, à medida que você estuda, você questiona a si mesmo, você reflete, meu Deus, eu não estou entendendo, pergunta, não tem vergonha nem receio de perguntar. Na companhia, no meu ambiente de trabalho, eu costumo dizer, a senioridade profissional, ela está muito associada à capacidade não só técnica que a pessoa consegue amealhar ao longo da sua historiografia profissional. Ela está em reconhecer a finitude do seu conhecimento e perceber que naquele momento ele precisa de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta opinião. Porque ninguém é o dono da verdade. Emmanuel nos diz, metaforicamente, que a verdade é um grande espelho enorme, que Deus espatifou por sobre a face da terra. E nós recolhemos fragmentos desse espelho e vemos refletido nele a nossa verdade. O nosso ponto de vista, acanhado, ínfimo, cuja percepção é finita, que necessita de estudo, de leitura, de reflexão, de vivência, de convivência. Vivência. Não existe faculdade de experiência. Você pode fazer quantas pós-graduações, quantos MBAs, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhDs. Você pode ter quanta titulação você se permitir ter. Mas a experiência não tem como. A experiência é um atributo único. E nós viemos aqui para amealhar experiências entre nós, seres humanos. Bom, mas a gente gostaria de trazer aqui uma outra reflexão. A Iraci está preocupada, né? Já vem o papelzinho, olha a obsessão, olha. 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 Eu tenho 5 minutos. Hoje está difícil, né? Vamos facilitar. No mesmo livro dos Espíritos, nós vamos recolher de lá uma questão que eu considero pouco explorada por nós e, ao mesmo tempo, muito significativa. Kardec pergunta assim, olha que interessante. Primeiro o teor da pergunta e depois a resposta do Espírito de Verdade. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de um determinado acontecimento? Aí ele dá um exemplo. Um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Eu digo isso porque em 43 anos de doutrina espírita, eu vou fazer 43 anos de idade agora, as questões são sempre as mesmas. A gente parece que não estuda. Médium que fuma pode dar passe. Sempre as mesmas coisas. Então, a gente não lê, está tudo escrito. Então, a gente observa assim, mas foram os espíritos que fizeram, foram as entidades... Não tem respaldo doutrinário nesse aspecto. Em outros possuem. Alto lá, vamos devagar. Olha o que os espíritos respondem. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas... Isso aqui é uma conjunção adversativa. Mas... para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar. Aí eles continuam fazendo que, num dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre. Olha, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão,
que teria que quebrar-se com o seu peso, resultando daí a morte por um efeito natural, sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Isto é, a madeira já apresentava determinadas questiúnculas. Então, a ação é para que os fenômenos da natureza ocorram. Aí existe uma outra, eu vou pular a segunda, que Kardec diz assim: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem o atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? O que vocês acham? Tem um monte de gente fazendo assim. Não. O pessoal aqui é afiado, ele estuda, ou seja, tem um monte de reunião de estudo que eu sei. Bom, resposta dos espíritos: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Isto é, os espíritos não fazem, vão parar tudo igual Matrix, né? Aí alguém chega lá e pega o projétil, a bala e bota assim, né? Alguns segundos, aí aperta o play de novo, flum, aí o negócio passou raspando. Não é assim que funciona. O que nós gostaríamos de trazer com essas duas questões para, vamos dizer, infelizmente, finalizar as nossas reflexões? É que nós estamos sujeitos a leis. Isso parece óbvio, mas quando nós passamos por uma situação de doença, quando nós passamos por uma situação de dificuldade socioeconômica, um familiar difícil que vem morar conosco, uma situação grave, alguém nos ofende, nos fere, nos humilha, todas essas situações da vida não devem ser encaradas por nós como se nós fôssemos vítimas. No mundo espiritual, nós não pedimos essas dificuldades, nós as imploramos. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, a gente se dá conta do caminhão de bobagens que a gente fez. E aí nós pedimos, pelo amor a Deus, Senhor, me dá condição para eu reparar tudo isso. Para eu me transformar numa pessoa melhor. Para eu não ser lembrado quando eu chego no ambiente pelo perfume que eu uso, pela roupa que eu visto, pela maneira, pelos trejeitos que eu uso quando eu falo com as pessoas. Me ensina a ser humilde. E a humildade é uma virtude muito difícil de ser conquistada. Muito. Há quem diga que é fácil para nós espíritos adquirirmos uma virtude e termos uma enorme dificuldade de nos libertarmos dos defeitos que a gente conquista. Então, o nosso posicionamento deve ser estratégico. Eu hoje de manhã, indo para o trabalho, eu estava ouvindo na CBN um consultor de empresas falar sobre estratégia. E aí existe uma frase pronta que todo mundo usa: quem não mede, não controla. Existe uma frase, acho que a Audi utilizou também: potência não é nada sem controle. Para eu controlar a minha vida, eu preciso aprender a medir as minhas emoções. Agora, é um planejamento de médio, curto e de longo prazo. O de longo prazo é angelitude. Agora, o planejamento de curto prazo é não falar palavrão, é não buscar ter um comportamento incoerente com aquilo que a gente acredita. A Peregrina da Paz escreveu um livro assim, 12 passos rumo à paz interior. E ela diz assim, dentre outras coisas: viva em conformidade com aquilo que você acredita. Porque isso tem um nome, é hipocrisia. Se eu acredito na doutrina espírita, se eu acredito na imortalidade da alma, se eu acredito que Deus é soberanamente justo e bom, nada,
absolutamente nada me acontece que não seja para o meu soerguimento moral e espiritual. Porque não vai acontecer uma situação de surpresa. Deus está por mim. Ele é único. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Entender esses atributos de Deus e aceitá-los não do ponto de vista de cognição, pura e simplesmente, mas aceitá-los no coração é produzir com a vida um comportamento mais assertivo, é não reclamar tanto. Porque aí a gente percebe que o resultado da nossa vida, é aquilo que a gente deposita no gasofilaço da própria vida. Porque eu tenho amigos de infância que eles não tiveram exatamente o emprego que eles gostariam de ter. Agora, vai entender no detalhe se eles estudaram como eles precisavam ter estudado. As mais das vezes, as dificuldades nossas, causas atuais das aflições. Está aqui no Evangelho, não vai dar tempo da gente ler. Mas a doutrina espírita deixa bem claro, o tempo é um corcel, né? A doutrina espírita deixa bem claro, nós somos os artífices do nosso futuro. Nós. Não dá para fazer igual a gente fazia em outras religiões, estagiando em outras religiões, com todo respeito a todas elas, mas colocar na conta de Deus uma responsabilidade que é nossa. Esse é o grande trunfo da doutrina espírita. Essa é a grande virada de percepção. Quando a gente passa por uma dificuldade, nós somos os artífices da nossa dificuldade. A responsabilidade é nossa. Semana passada, Divaldo estava aqui e lembrou para nós, não existem doenças, existem doentes. Nós impregnamos, através do nosso modelo organizador biológico, que a gente chama de corpo espiritual ou perispírito, na estrutura somática, no corpo físico, aqueles aleijões morais, que se manifestam como uma úlcera, que se manifestam como uma melancolia, como uma depressão profunda, como um câncer, porque é o nosso desequilíbrio psicoemocional que transfere para os órgãos que nos servem de instrumento aquela dificuldade biológica que nasce no espírito, que é imaterial. Então, a construção do nosso futuro não pertence a outra pessoa, não pertence a ninguém, não pertence a Deus. Olha que interessante. O resultado das nossas atividades pertence a nós. Então, não dá para botar mais na conta de Deus. Não dá mais para colocar na conta da divindade, do obsessor. Porque a gente viu, nem o espírito bom desvia a bala, que dirá um obsessor. A gente está dando atributos demais para coisas de menos. Jesus diz assim, vós sois deuses. Olha, e ele não disse isso da boca para fora. Ele conhecia, Jesus disse assim para nós, conheço cada uma de minhas ovelhas. Cada uma, Jesus conhece a cada um de nós. E para nós disse, vós sois deuses. Então a gente pode, a gente consegue. O resultado da nossa vida feliz é o cumprimento de leis, respeitar as leis, viver em harmonia, viver bem em sociedade, em atitudes pequeninas. E olha, gente, para nós encerrarmos, eu vou deixar essa questão do Livro dos Espíritos para que a gente pense bastante sobre ela. Kardec pergunta assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta da entidade veneranda. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Às vezes a gente verbaliza, diz que quer, mas no fundo, nos escaninhos profundos da nossa alma, é muito mais vantajoso se colocar numa posição de pedinte do que ter a coragem moral de mudar o seu plano mental, porque exige vontade. E o nosso benfeitor espiritual nos lembra, a vontade é a maior potência da alma. Leon Denis.
Mas a gente não acredita. E ele conclui: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O que Jesus espera de nós não é muito. É o esforço pequenininho, mas ingente, verdadeiro, assertivo. É um plano de metas, como a gente faz nas organizações das quais nós estamos vinculados, pelas nossas necessidades do dia a dia. Como uma empresa que somos, e o lucro dessa empresa, os frutos dessa árvore, são as virtudes que nós conseguirmos espalhar por sobre a face da terra, porque é para isso que nós estamos aqui. Alguém que está à frente nos estende a mão e a gente pega. E aquele que está na retaguarda, a gente estende a mão e segura aquela pessoa. É para isso que estamos aqui, para aprendermos a viver em sociedade. Entender essas questões é transformar o mundo de hoje num mundo de regeneração. Muita paz a todos.